A lembrança mais antiga que eu lembro foi quando eu tinha 3 anos de idade. Eu estudava numa escolinha, minha mãe trabalhava fora de casa e tinha me colocado numa escolinha para aprender, para eu poder realmente ter onde ficar. E eu lembro que desde aquela época eu já arrumava encrenca com o professor, com o aluno, porque eu tinha uma dificuldade de me encaixar nas regras, certo? Depois eu fui para o pré, para a primeira série também, a mesma situação. Tinha algumas regras na escola, na aula. Eu sempre fui aquela criança agitada que conversava demais, fazia uma certa bagunça, era daquela turma do fundão. E eu lembro desde aquela época que algumas regras me incomodavam. Eu não gostava de seguir padrões. Mas eu também acho muito importante algumas lições de vida que eu aprendi ao longo dessa minha trajetória, empreendendo, dessa minha trajetória indo morar sozinho, saindo da casa dos meus pais, da experiência de fato de vida que eu pude ter ao longo desses 38 anos. Eu sei que tem algumas regras que eu carrego comigo até hoje e que eu vou carregar daqui para frente. São regras universais na minha visão, ou melhor dito, lições universais que eu considero importante para todo mundo que realmente quer ter sucesso na vida em qualquer área, seja empreendendo, seja trabalhando para alguma outra empresa, seja fazendo qualquer outra atividade, né? Até mesmo uma atividade filantrópica, se for o caso. Então eu acredito que essas lições, essas 8 lições que eu vou te falar aqui nesse vídeo, pode servir para você. Eu lembro que quando eu era adolescente praticamente, eu tinha, sei lá, nos meus 16 aos 20 anos, eu tinha intenção de ganhar muito dinheiro. Sempre tive isso comigo. Eu quero ganhar dinheiro, quero comprar casa, quero comprar carro. E aí eu fiz uma amizade com um amigo meu que se tornou sócio meu depois da minha primeira empresa e a gente falava junto, conversava. Cara, até os 30 anos a gente quer se tornar milionário, a gente quer poder viajar pelo mundo, a gente tinha grandes sonhos de fato. Mas uma coisa que eu não me liguei naquela época era que eu estava com muita pressa. Eu estava ansioso para fazer com que o resultado acontecesse. Então eu acabava me frustrando quando as coisas não davam certo, eu me comparava com outras pessoas próximas que tinham talvez um pouco mais de idade e tinham mais condições e eu queria ser como elas, mas eu estava apenas no estágio inicial da minha carreira. Então uma coisa que eu aprendo para a vida, que eu levo, é essa lição tão importante. Tenha calma, não queira fazer as coisas do dia para a noite, não tenha essa pressa, essa angústia. Segue o teu processo, segue o teu tempo. Isso é uma coisa importante para você construir qualquer coisa na vida. Conquistar um objetivo, sim, mas não abrir mão da tua honra, certo? Do propósito do que você está fazendo. Ganhar dinheiro é bom, ter sucesso é bom, mas a gente não pode passar por cima de outras pessoas. Então, tenha um propósito muito claro. Por que você quer abrir uma empresa? É só pelo dinheiro? Talvez num primeiro momento, sim, você tenha a necessidade de sair do zero ou de bancar a sua vida. Então você precisa sim do dinheiro, mas não é apenas isso. Se você não tiver um propósito, ter uma empresa, do porquê que você está tendo a empresa, vai vir a primeira, a segunda e a terceira dificuldade e você vai desistir. Porque o caminho do sucesso, da construção de qualquer coisa na vida, ele é um caminho árduo. Então você precisa desenvolver habilidades, aprender coisas novas, então desapegar de velhos hábitos antigos, adquirir novos hábitos. E isso é dolorido. Eu já passei por isso inúmeras vezes. Estágios da vida que a gente vai crescendo, cada estágio a gente precisa desapegar de hábitos negativos e adquirir novos hábitos. Então isso acaba sendo dolorido. Então, quando você for fazer algo, faça com honra, com dignidade. Tenha um propósito muito claro do porquê você está fazendo o que você está fazendo hoje. Não faça apenas pelo dinheiro ou apenas pela aparência ou para provar algo para alguém. Aproveitar a jornada também é algo muito importante. Então, quando você traça um objetivo, geralmente você tem aquela ansiedade no primeiro momento de alcançar aquele resultado. Quando você tem essa visão que eu vou te passar aqui de aproveitar o processo, mesmo que você não tenha alcançado o objetivo, divirta-se no processo. Aproveite até mesmo os momentos de dor. Então, quando você está fazendo, você está muitas vezes sofrendo porque você muitas vezes não sabe como alcançar aquele resultado. Você está aprendendo, é aquele jogo de entender, aprender uma nova habilidade. Então você está aprendendo habilidade, você está colocando em prática, você está desvendando. É como eu costumo pensar, algo novo é como se eu tivesse com um canivete na mão
e eu pegasse esse canivete e fosse abrir mato com ele. Pensa só, abrir um mato com canivete. É muito mais fácil pegar uma máquina gigante e abrir esse mato. Mas o exemplo do canivete é quando você está fazendo algo pela primeira vez, você está com poucos recursos, então o seu único recurso é o canivete. Então você vai abrindo o mato com ele mesmo. Então no primeiro momento é paciência, calma. Depois, quando você vai ganhando uma habilidade maior, você vai trocando o canivete pelo facão, pelo serrote e talvez até pela grande máquina que vai abrir o mato maior, mais rápido, mas você precisa passar por esse processo, aprender a se divertir com a jornada e não olhar só lá no destino final. Precisa focar aqui no momento presente e construir o passo a passo do seu resultado. Uma outra coisa que eu tenho orgulho de mim e que eu quero contar para ti agora é que desde o primeiro momento que eu comecei a ganhar dinheiro, lá nos 20 anos de idade, eu comecei a guardar ele, investir ele. Eu sempre tive na minha mente, eu quero gastar isso com o meu estilo de vida atual de 10 a 20%, geralmente sempre foi assim, né? 10 a 20% e 80% eu quero guardar. Investir. Então, eu sempre gastei menos e guardei e investi muito mais dinheiro. Então, quando você começa a ganhar o seu primeiro dinheiro, mesmo que seja pouco, vá construindo essa mentalidade de investidor. Economize esse dinheiro para que esse dinheiro possa ser investido. Lá na frente você vai me agradecer. Daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos, esse dinheiro vai estar trabalhando para ti. Então, mesmo que o teu negócio daqui 20 anos, passe por momentos de dificuldades, ou você, sei lá, está trabalhando em algum lugar, perdeu o emprego, esse dinheiro que você investiu vai estar te pagando uma renda passiva, uma renda sem você estar trabalhando naquele momento. Então, invista esse dinheiro para que esse dinheiro realmente renda frutos para você no futuro. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa academia foi aos 15 anos de idade. De lá até hoje, eu jamais parei de treinar. E antes disso eu jogava futebol. Então, com 7 anos de idade, eu já estava jogando futebol com os meus amigos. Passei por escolinhas de futebol aqui na minha região. E uma coisa importante que eu sempre tive comigo, a atividade física, o exercício. Então, invista no seu corpo, no seu físico. O seu corpo é o seu templo, é a energia que você vai conseguir alocar para produzir qualquer tipo de resultado. Então, desde cedo, invista num exercício, seja uma caminhada, corrida, futebol, uma academia. Eu gosto bastante de academia, porque também desenvolve a parte muscular, a disciplina, não é só físico, mas alguns comportamentos importantes para os negócios. Disciplina, resiliência, o foco. Então, cuide do seu corpo, porque o seu corpo é a sua maior ferramenta, o seu corpo e a sua mente. Quando você pratica exercício, você não está fazendo bem só o corpo, você está fazendo bem a mente também. A gente consegue recuperar algum dinheiro que a gente perdeu na vida, mas uma coisa que a gente não recupera é o tempo. Então, valorize o seu tempo. Saiba aonde você aloca seu tempo, com quem você se encontra, aonde você frequenta, que lugares você frequenta, que tipo de conteúdos você consome. Aprenda a dizer não quando for necessário. Se você tenta agradar a todos a todo momento, você vai ter que dizer sim, e muitas vezes dizer sim é abrir mão do seu tempo, abrir mão da sua vontade, do seu desejo, da sua necessidade. Então, mantenha o seu tempo, preserve ele, aprenda a dizer não nos momentos que são realmente necessários você dizer não. Construa uma relação sincera com Deus ou com algo superior, com o Criador. E eu não estou falando aqui de nenhuma religião, eu estou falando aqui de espiritualidade. O que é isso? Você precisa se manter firme ao universo também, né? Essa força criadora, entendendo que você tem força e controle até um certo ponto e outra parte do jogo precisa ser entregue também pelo universo. Então você é criador, mas essa criação ela é uma cocriação com o universo. Então você precisa se conectar com o universo, Deus, esse criador, esse ser superior, não importa como você vai chamar, mas é importante você ter esta conexão, acreditar, ter fé, porque não basta apenas ter
competência, ter força, ter energia a fazer. A gente também depende um pouco chamada sorte. Mas o que é a chamada sorte? É aquela força vinda do Criador. Então se mantenha fiel a isso, se conecte à força maior. E por último, assuma responsabilidade total pela sua vida. Não é o outro, não é as circunstâncias, é você. Você criou a vida que você está vivendo hoje. Então, quando você assume essa responsabilidade para si, você não depende mais de governo, do patrão, né, do empregador, como é que você chama ele, não sei exatamente, mas você não depende de circunstâncias externas. Você depende de você, da sua responsabilidade. Então, assuma essa autorresponsabilidade. Se algo deu certo, eu assumo isso, eu conquistei isso. Se algo deu errado, cara, o que eu errei? O que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que melhorar para que na próxima vez isso funcione, isso dê certo? Então, assumir a responsabilidade é assumir as rédeas da vida. Não deixe que outra pessoa faça isso por você. Faça você mesmo. Eu costumo dizer que essas são lições simples, mas elas são poderosas. Eu quero que você comente aqui qual dessas lições você aplica hoje na sua vida e quais delas estão em falta. Quais delas você realmente precisa começar a aplicar. Então, se você conhece alguma pessoa que precisa ouvir pelo menos uma dessas lições, faça o favor de compartilhar com ela. Se inscreve aqui no meu canal, deixa um joinha. Te agradeço por assistir até aqui, um forte abraço e até a próxima.